Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa manhã, por esse momento aqui em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs, ó Pai. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado um domingo abençoado e o Senhor tem nos iniciado essa semana, Senhor, cheia de bênção, ó Pai. Senhor, venha estar conosco aqui neste momento da sua palavra, desse momento de aprendizado, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje vamos falar um pouquinho sobre semear, tá? Como os irmãos e as irmãs sabem, nós estamos aí com uma série de estudos voltados ao convívio familiar, ao conceito, né, bíblico de que os filhos são a herança do Senhor, né? Lá em Salmos 127. Indo um pouquinho mais a fundo aqui hoje, a gente vai falar sobre a semeadura dos filhos, né? E o que seria semear, né? Semear vem do conceito básico que nós temos de plantar e colher, né? Então você coloca uma semente, essa semente ela é cuidada, ela é regada e ela se torna um fruto, uma árvore, uma verdura. É o fato, né? Laranja você vai ter muitas laranjas. Então esse é o conceito que nós queremos aplicar aqui para os nossos filhos, né? E quando a gente semeia, quando a gente planta, tem que ser esperado, Davi, vai lá. Tem que ser esperado, né, de que você primeiro planta para depois colher. É necessário que você tenha aí um tempo, e esse tempo de maturidade é o que vai fazer com que aquilo que nós colocamos acabemos por colher, né? Então, tudo que semeia cedo ou tarde, a gente vai colher. Isso na vida, não somente na terra, né? Então, assim, tudo aquilo que, e bem diz o ditado, né? Aquele que planta vento, colhe tempestade, né? E vamos ler lá, antes da gente falar da leitura lá em 2 Coríntios, né? O que nós devemos ensinar aos nossos filhos a semear, né? Semear sabedoria. Semear sabedoria, né? E aí, assim, eles vão colher muito mais sabedoria, né? Vamos ler lá em 2 Coríntios 9, versículo 10, para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, tá? Então, lá em 2 Coríntios 9, 10, diz: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão, para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então é aquilo que a gente falou. O conceito de semear serve para multiplicar. Então, quando plantamos uma semente de mostarda, teremos uma árvore de mostarda. Não é? Vamos lá em Gálatas 6, 9. Quem pode ler para a gente? Gálatas 6, 9. Vamos lá. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então aqui novamente a gente fala sobre ceifar, né? Ceifar é coletar aquilo que nós plantamos. E lá em Gálatas 6, 7, 2 versículos acima. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isto também ceifará. Então, novamente, né? Mas por que ensinar aos nossos filhos a semear? E o que semear? Hoje, aqui especificamente, a gente vai falar sobre como devemos ensinar aos nossos filhos e por que devemos ensinar aos nossos filhos a semear e a cuidar da sua saúde financeira. Lá em Lucas 4, 26 a 29. Vamos lá. A gente vai passear bastante pela Bíblia. Lucas 4, 26 a 29. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão para uma viúva sépta de Sidom. Havia também muitos leprosos de Israel, e nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado. Acho que eu estou com o versículo errado aqui. Estou com o versículo errado. Vamos passar, pode passar, Liliane. E aí voltamos ao tema principal, né? Filhos, herança do Senhor. É um privilégio para nós termos conosco os nossos filhos. Um privilégio por quê? Porque Deus nos delegou a nós, pais, a criação e a educação dos nossos filhos, né? Então, assim, o que significa criar os nossos filhos? Significa preparar eles para uma próxima geração. Todos nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é limitada. Nós temos um tempo de vida. Nós falamos aqui também, em alguns estudos, sobre legado, né? Qual é a importância do legado para os nossos filhos? É o mesmo conceito. É o conceito de passar para a próxima geração algo que nós construímos, que os nossos pais construíram, que os nossos avós construíram. É o conceito de herança, conceito de legado. E o que nós devemos passar como herança, como legado e ensinamento, considerando lá a semente da sabedoria, aos nossos filhos? Na Constituição de Israel, né, que Deus libertou da escravidão lá no Egito, né, ali fala em Deuteronômio 4, 9 e 10, sobre como era esperado na Constituição de Israel que o povo de Israel educasse os seus filhos, né? Então, repetidamente, né, Deus indicou ao povo de Israel que deve ensinar aos seus filhos aquilo que se havia aprendido. Nós também já lemos isso aqui algumas vezes. Deuteronômio 4, 9 e 10. Vamos lá. Tão somente guarde-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos, aos filhos de teus filhos. Não te esqueça do dia que esteves perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor lhe disse: reúne o teu povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e ensinará os teus filhos. E aí eu queria parar aqui um minutinho com os irmãos e com as irmãs, para a gente entender o quão poderosa é essa palavra lá em Deuteronômio. Porque o que havia acontecido ali? O povo de Israel estava cativo, escravo,
no Egito e Deus havia libertado o seu povo. E o que significa ser escravo do Egito? Significa ser escravo do mundo. Eu já falei aqui algumas vezes de que a escravidão no Egito, ela era para tirar a característica humana daquelas pessoas. Então, o que você faz para enfraquecer um povo? Para enfraquecer determinado grupo social? Você quebra a família. Então, você deixa de ter legado. Então, quando os romanos lá atrás, né, um pouco depois do Egito, né, lá mais ou menos no ano 0, até o ano 30, lá quando Cristo veio à Terra, né, o que os romanos faziam com seus escravos? Eles colocavam todos os escravos dentro de um estádio, né, de uma arena, e ali eles faziam com que tivessem relações sexuais com diferentes grupos de pessoas, com o intuito de quê? De escravizar aquele povo. Porque o povo ali, escravo em Roma, não tinha identidade. Então o filho não sabia quem era o seu pai. Então não dava aquele sentimento de continuidade, de legado. Da mesma forma lá no Egito. O povo de Israel escravo no Egito, o que era ser escravo no Egito? Ser escravos dos seus próprios prazeres. Ser escravo daquilo que o mundo oferecia. Tanto é que quando o povo foi liberto e foi para o deserto, teve gente que reclamou. Mas no Egito era tão bom. No Egito era tão bacana. O cara era escravo. Mas a mente dele era calcificada para achar que a escravidão era boa. Quantos dos nossos filhos não são escravos do mundo e talvez achem que isso é bom? Quanto? São escravos dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. E nessa passagem de Deuteronômio, quando Deus fala para que os pais ensinem aos seus filhos aquilo que eles testemunharam, naquele ponto, Deus está estabelecendo um negócio chamado Nação de Israel. Ali começa o legado de Israel, ensinando de pai para filho. Naquele momento, Deus está falando ali para o seu povo: vocês não são mais escravos, porque vocês foram libertos da escravidão e a partir de agora vocês são livres. Livres para quê? Livres para me adorar. Vocês são livres para criarem algo muito maior do que ser escravo no Egito. Porque escravo no Egito vivia para uma geração. Aquela geração. Porque a próxima também era escrava. Não tinha acúmulo, nem de riqueza, nem de tradição, nem de valores e nem de princípios. Pode passar. Então, quando a gente fala que nós devemos ensinar aos nossos filhos, só ensina aquele que primeiro aprende. Não é? Então, quando aprendemos a controlar as nossas finanças e o nosso dinheiro, nós também devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem fazer o mesmo. E é um princípio bíblico, né? De que, e eu vou falar um pouquinho aqui para frente, né? Da onde que isso vem. Porque tem muitas igrejas por aí que vão falar que acumular riqueza, ser próspero é pecado. Isso não é verdade. Isso não é verdade.
Agora, a Bíblia ensina a não ter ganância, o que é bem diferente de ser próspero. Ser próspero é o seguinte: eu tenho aquilo que eu preciso, nem mais, nem menos. Aí eu pergunto para os irmãos e para as irmãs aqui, como é que está a conta de vocês? Está equilibrada? Vocês controlam direitinho a finança de vocês? Porque quem não controla a sua própria finança, tem descontrole com elas, como é que vai ensinar o seu filho a ser próspero? E de onde vem isso? Tudo bom? Pode passar. Aí nós temos os desafios, né? Eu tô com um desafio enorme lá na empresa, que agora a gente está aprendendo como ir para o mercado, né? Marketing digital. Gente, é uma ciência completa, né? Existe uma sequência de estratégias de venda para que outras pessoas consumam. Agora, olha o desafio que nós temos como pais de ensinar aos nossos filhos a serem prósperos através de um mundo que oferece, através das mídias sociais, inúmeras razões para você gastar, para você consumir. Despertam em você desejos de coisas que vocês realmente não precisam. Mas, na verdade, o que esse povo tem feito é tentar levar você de volta para a escravidão. Porque quem não tem controle sobre sua própria finança é escravo. É escravo do quê? Dos seus próprios desejos. Quem é que não fica feliz quando vai lá numa loja, compra um carro novo? Eu não conheço ninguém que nunca ficou feliz com isso. Que vai no shopping, compra uma roupa bacana, veste, se olha no espelho, você fica feliz. Tem aquele gostinho ali dentro, né? O seu eu falando, o seu ego falando. É errado isso? Não, não é errado. O errado é quando você vive para isso. Então, as meninas aí, né? Eu vivo para comprar sapato. Não posso passar na frente de uma loja que eu vou comprar um sapato. Né? Então, como é que a gente ensina aos nossos filhos que são bombardeados por campanhas de marketing o tempo todo nas redes sociais a serem bons administradores, a serem prósperos? E por que o povo de Israel, né, classificado aqui como os judeus, são prósperos? Não todos, mas quem conhece o judeu aqui sabe que a maioria são pessoas que são comerciantes, são pessoas que têm recursos. Por quê? Vocês já pararam para pensar por que judeu tem essa característica de rico, próspero? Por quê? Saquearam o Egito. Saquearam o Egito? Não, não foi. Não foi. Saíram com uma mão na frente e outra atrás. Bastante pão duro? Também não. O que mais? Sim. Sim, mas ali não foi... Não é esse o motivo. Porque, assim, quantas famílias hoje que têm filhos... Hoje não tem nada. Exatamente. Esse é o ponto. Perfeito. Perfeito. Tem famílias, tem filhos que herdam, que em pouco tempo queima todo o dinheiro da família e perde. Então, pegando um gancho aí que os dois irmãos falaram, né? O povo do Egito saiu com alguns bens? Saíram. Mas o que fez o povo judeu ser próspero
até hoje, está lá em Deuteronômio. Ensinar os seus filhos. Então você aprende a administrar aquilo que você tem durante uma vida, ensina deixa isso como herança. E quando eu falo herança, eu não estou falando de bens materiais, não. Falando de herança mesmo, herança dos caminhos que devem andar, de como devem andar. E aí o que acontece? Eles recebem lá uma herança assim financeira, acumula, geração atrás de geração. São 3.000 anos de gerações acumulando riquezas. Riquezas e ensinamentos. E olha só que interessante, como aquela palavra de Deuteronômio é tão poderosa. Porque em determinado momento da história, Israel foi dizimada, né? Israel deixou de existir como nação. Tanto é que a gente vê lá o que está acontecendo no Oriente Médio. Faz poucos anos aí, pouco menos de 60 anos, que Israel voltou a se estabelecer como nação. E nem todas as nações do mundo reconhecem. Mas o povo judeu, aonde quer que eles estejam no mundo, são prósperos. Por quê? Porque eles pertencem a uma nação que vai além das fronteiras territoriais. Porque lá em Deuteronômio, os princípios foram estabelecidos. Ensina os seus filhos a testemunhar o que Deus fez por vocês. Por que mais de 3.000 anos depois a gente ainda fala aqui sobre a libertação do povo judeu da escravidão? Isso é história. Né? Então vamos ver aqui o porquê que os judeus são prósperos. Pode passar. O primeiro ponto, né, é de que o povo judeu não considera pobreza um sinal de retidão. E aqui tem uma confusão danada, porque algumas pessoas pregam e indicam lá que, né, usam aquela passagem bíblica, né, mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Falácia. Por que falácia? Porque não olha o que está por trás, o contexto desse versículo. O contexto desse versículo é que, na porta de uma das cidades lá, havia um portão que era baixo. Por que era baixo? Para proteger das tempestades de areia. E aquele portão chamava-se Ponta de Agulha. Era muito... O que acontecia? O pessoal chegava, as caravanas chegavam, deixavam os camelos na frente da cidade, porque era muito difícil de um camelo passar por aquela porta, porque ela era baixa. O camelo não fica andando ajoelhado, igual cachorro, lobo, esses outros animais. É muito difícil. Mas era impossível? Não. Por isso que fala, mais fácil é entrar um camelo na ponta da agulha, passar por aquela porta, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque muitas das vezes a riqueza traz uma coisa junto que é muito ruim, chamado ganância. Então o problema não é ser próspero, é ter ganância. Ponto. Então, para o judaísmo, pobreza não é sinal de santidade, de retidão. Tá? Segundo ponto, esforços comunitários. Por quê que nós estamos reunidos aqui como igreja, como comunidade? Com um objetivo comum. Aprender um com os outros. Trabalhar numa mesma linha. Teve um irmão aí que falou que o judeu é próspero porque é pão duro. Sim, todos eles são. Mas são juntos. Né?
No bom sentido. No bom sentido. Mas como comunidade judaica, não importa onde eles estejam fisicamente, eles se comportam o quê? Como comunidade. Por exemplo, eu gosto muito de ver esses seriados que retratam cultura judaica, tem muita comunidade judaica, principalmente nos Estados Unidos, né? E tradicionais que carregam essa tradição, assim. E eu acho interessante, em vários eu já vi eles, às vezes uma pessoa, um comerciante, está com um problema no seu negócio, eles se juntam para poder ajudar ele a sair daquele problema financeiramente, para ele poder se recuperar. Então, eu acho muito legal, porque isso realmente tem essa noção de comunidade. E novamente, de onde vem isso? Dos princípios bíblicos, lá no Pentateuco. Por que para a comunidade judaica a Torá é tão importante? Porque ali estão os princípios de tudo. Tá a lei. Eles entendem Gênesis como princípio, Êxodo como a instituição de Israel. Então ali é onde dão as bases para viver de forma comunitária, como sociedade forte, com valores, com princípios. Terceiro, o conhecimento é passado de pai para filho. Eu tenho um amigo, ele não é judeu, mas ele já é de idade, ele tem lá os seus 75 anos, né? E um dia a gente estava falando de negócios junto, né? Eu acho que ele como é que chama aquele pessoal lá que também, lá do Oriente Médio, que... Turco, alguma coisa assim, né? Hã? Isso, esse negócio aí que a Liliane falou. E aí a gente estava falando de um negócio que a gente ia tentar fazer e tal. Aí ele me ligou e falou, Franklin, a pessoa pediu lá uma certa quantia para isso. O que você acha? Eu falei, cara, o valor está muito baixo. Vai lá e compra logo. Aí ele falou, não possa fazer isso, porque se eu não pechinchar, meu pai vai virar no caixão. Né? E eu achei muito engraçado isso, porque, de novo, ele aprendeu com o pai dele de que ele tem que pechinchar. E o povo judeu tem muito disso, de ensinar para o filho como fazer negócio, de como comercializar, de como poupar e de como administrar os seus negócios. Então esse é um terceiro motivo que o judeu é próspero. Quarto motivo, desejo e dinheiro. E a gente começou a fazer seminário aqui na IBAP, né? E uma das coisas que o pastor Jean-Luc fala é de que para o judeu tem um conceito de multilateral. Então, se eu falo assim, olha, eu vou entrar nesta sala, subentende-se que você também tem condição de sair. Então, o judeu ele sempre vai entender as coisas em dois sentidos. Isso ajuda muito a entender a cabeça do judeu, né? Então, se você fala, você não deve comprar tal bem, você não deve, mas também você deve comprar. Então, é sempre sentido contrário funciona. E dinheiro e desejo têm o mesmo significado para ele. Então, quando o judeu ouve a palavra dinheiro, ele também entende como desejo, que é algo que tem que se buscar, se desejar. Então, esse é o quarto motivo. Quinto motivo, escolaridade, ensino, aprendizado. Você não vê um judeu analfabeto. Muito difícil. Muito difícil. Primeiro que para ser adulto, nós já falamos aqui, aos 12 até os 15 anos de idade, o judeu tem que ir na frente
da sua igreja, né, do seu, como é que fala? Da sua sinagoga e ler a Torá. Ler uma parte da Torá. Só aí que ele é considerado adulto. Então, o estudo e o aprendizado está nos princípios do povo judeu. Atividade empreendedora. Nossa, eu não conheço um judeu que não é empreendedor. Nos Estados Unidos, os maiores bancos são de judeus. Silvio Santos, judeu. Mark Zuckerberg, judeu. Da onde eles aprenderam a administrar os seus negócios? 3.000 anos atrás eles aprenderam. E vem acumulando conhecimento de geração em geração. Então é muito mais complexo, irmão, do que ser pão duro. Não é. Existem princípios que os judeus tiveram quando foram estabelecidos como nação que o levaram aqui. Legado. Pode passar. E como a gente deve lidar com os nossos filhos com relação às finanças? Né? O que nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem fazer com o dinheiro? Devemos ensinar aos nossos filhos que o dinheiro é uma coisa ruim? Não. Nós precisamos pegar estes princípios bíblicos, ensinar aos nossos filhos de maneira responsável, para que eles sejam o quê? Prósperos. Ricos não, prósperos. Que é muito diferente. Ensinar a não ter ganância. Se você vai na Torá lá ensina a não ser ganancioso. Lá ensina a ser bondoso. Não é? Então, aqui uma dica interessante, né? Dizem que, isso todo mundo fala, né? Que você tem que ensinar o filho a poupar. Então, dá um cofrinho para ele vai colocando as moedinhas lá. Mas existem algumas pessoas que falam que isso é errado. Né? Que faz até sentido. Por quê? Se você dá uma mesada para o seu filho e isso vem de graça, sem nenhum esforço, o que ele vai entender que o dinheiro... Como que ele vai entender que o dinheiro vai chegar até ele? Sem esforço. Então tem algumas pessoas que recomendam o quê? Atrele a mesada que ele ganhe a tarefas. Arrumar o seu quarto. Lavar a louça. Pegar o cocô do cachorro. Tô olhando pro meu filho ali porque a responsabilidade lá em casa é dele de fazer isso. Né? Com isso, o que ele vai aprender aqui? Ele vai aprender que primeiro ele precisa se esforçar. O dinheiro não vai vir para ele porque vem. Aí depois ele vai ser recompensado. Quando ele for recompensado, é importante a simbologia aqui de um cofrinho. Porque ele tem que saber que ele tem que guardar o dinheiro num lugar seguro. Se você não tem ali um cofrinho, alguma coisa, ele vai deixar R$10 numa gaveta, vai deixar R$5 na outra gaveta, o outro ele vai deixar na sala. E o dinheiro espalhado se perde. Ah, não, eu estou vendo aqui só R$10, eu vou comprar uma bala. Né? Então, se você deixa num lugar seguro, o que você está ensinando? Economia. Acumular. E terceiro, dízimo. Nós falamos de semeadura. O que é semear? Semear é plantar algo para depois colher. Se quando criança nós não ensinarmos aos nossos filhos que desde o momento que ele recebe a sua mesadinha lá, a sua moedinha, ele tem que separar uma parte para o dízimo, semear aquela parte, porque quando ela semear isso vai vir em bênçãos, vão vir dar o testemunho de que
você está devolvendo uma parte para Deus daquilo que Deus confiou a você, né? Como é que a criança vai entender os princípios bíblicos? Porque até então é administração, né? Trabalhar e guardar. Mas onde estão ali os princípios bíblicos? Oi. A gente vive numa sociedade, numa cultura muito consumista. Consumista. Então, muitas vezes, nós, os nossos filhos, eles são taxados pelo mundo, avaliados pelo mundo, pelo que eles têm e não pelo que eles são. Sim. E eu li até uma frase esses dias no livro que fala assim: consumismo é você comprar aquilo que você não precisa, muitas vezes por dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você nem conhece. Exato. Então, ou seja, se o nosso filho não tiver um celular, um iPhone, um melhor tênis, né, eles muitas vezes são taxados. E isso é a cultura de nós brasileiros. A gente muitas vezes julga e taxa as pessoas por aquilo que elas têm. Uhum. E não é o princípio bíblico, né? Exato. A gente tem que amar e ter o nosso próximo como superior a nós mesmos, como diz a palavra, mas infelizmente não é o que o mundo prega e muitas vezes a gente vai na onda do mundo. Superior não, como a nós mesmos, né? Nós temos que olhar o próximo como olhamos a nós mesmos. E o que a irmã falou é muito certeiro, porque assim, é o que eu falei ali, é uma enxurrada de campanhas de marketing para você consumir, para você comprar, que despertam desejos. Tem uma ciência por trás ali. Eu não tinha noção, não sei quem mexe com marketing aqui. Alguém mexe com marketing? Não. Gente, vocês não têm noção. Eu sou de tecnologia, nunca vi esse negócio de marketing na minha vida. Comecei a estudar esse negócio. Há uns 6 meses, estou ficando louco. É uma ciência de tudo. Tem gatilhos para tudo. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, por que o McDonald's tem a cor amarela e vermelha. Porque aquilo desperta a fome. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Existem dezenas, talvez centenas de técnicas de como despertar dentro de você a necessidade de comprar. E aí entra o que a irmã falou. Nós somos julgados por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Melhor ser do que ter. Deixa eu só ler o versículo que fala, que eu citei, que é em Filipenses 2, do 3 ao 4. Nada façais por partidarismo ou por glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Você está falando da questão financeira. Sim. Sim. Então vamos lá. Então quando a gente fala de conceito de comunidade, nos blinda com relação a isso que a irmã está falando, né? A gente fala assim, nós estamos aqui numa comunidade. E essa comunidade, ela entende de que não é importante ter um iPhone. Nós estamos protegidos desse consumismo. Por quê? O ser humano, ele vive em sociedade. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Agora, se eu estou dentro de uma comunidade que o que preza é o que as pessoas têm e não o que as pessoas são, o que eu vou ser? Consumista. Por isso que é importante a comunhão na igreja. Porque na igreja aqui nós ensinamos a amar ao próximo como a nós mesmos. A sermos todos filhos de Deus. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Pela sua devoção a Deus. Oi, irmã Lê. A Rafaela falou de tênis, eu lembrei. Quando meu filho era criança, ele estudou aqui no Pequenópolis. E às vezes eu ia buscar, mas nem sempre estava para o meu trabalho. Uma dessas vezes em que eu fui buscar, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, olha o pé daquele menino. O menino estava usando um tênis Nike. Aquele tempo a Nike estava chegando no Brasil também. Aí ele falou assim para mim: mamãe, eu quero um. Eu falei: tá bom, quando a gente chegar em casa a gente conversa. Aí quando a gente chegou em casa, eu falei para ele: filho, mamãe não tem condição de dar um tênis daquele, é muito caro.
Mamãe coloca você numa escola boa para você ter uma boa cultura, que é a única coisa que eu posso deixar para você. Aí passou o tempo, veio aquele All-Star. Aí eu comprei aquele All-Star de canelinha. De cano longo. Para ele. Como é que chama? Cano longo. Isso. Aí eu levei para ele. Gente, vocês não imaginam o sorriso que o Daniel abriu quando ele ganhou esse tênis. Mamãe, a senhora comprou um All-Star para mim, mamãe. Comprei, meu filho, não posso me dar um Nike, mas posso me dar um All-Star. É uma questão de você ir educando o seu filho. Exato. Como a Rafaela falou, não adianta eu querer comprar o que eu não posso, com o dinheiro que eu não tenho, para impressionar o outro. Sim, sim. Mas ela nunca foi desse jeito. Sim, sim. Perfeito, irmã, perfeito. Mas é a questão do trabalho que se faz, né? De falar, de ensinar, né? Porque muitas vezes o pai fala não, ou então fala, tá bom, né? E aí é onde a gente vai viciando a cabeça dos nossos filhos, Exatamente. né? A viver nesse mundo. E assim, não é que a gente não pode ter o melhor, não é isso que eu Sim. quero dizer, né? Mas assim, a gente, como a irmã falou, a gente tem que ter as nossas condições. Porque muitas vezes a gente quer impressionar mesmo e acaba se endividando, como a irmã falou, como está a sua conta. De repente, o seu banco está lá no negativo, você está impressionando a todos, mas a sua vida financeira está uma bagunça, né? É, exato. Não é que a gente não pode ter o melhor, não é isso. Mas a gente tem o equilíbrio, a sabedoria, né? Para gastar o nosso dinheiro. Exato, exato. Que você pode, mas você talvez não precise, né? E a gente já falou aqui também, né, sobre a presença, já vou passar para a irmã, sobre a presença dos pais, né? Quantos pais não dão presente para compensar a respeito da sua ausência? Fala, irmã. Só pegando o gancho das irmãs, isso realmente é muito importante, principalmente a questão tecnológica hoje em dia, né? A acessibilidade que os filhos têm, a tecnologia e os pais poderem acompanhar essa mudança tecnológica. Às vezes você não tem o dinheiro para estar dando o melhor celular, a melhor tecnologia, porque isso é, como você trabalha na área de tecnologia, sabe muito bem que isso é no piscar de olhos. A tecnologia avança de uma forma desenfreada e se os pais não começarem a educar de forma consciente os filhos, isso aí fica bem complicado. Incrível, muito importante isso que a irmã falou a respeito da tecnologia, né? Tem até um caso para contar. Eu estou na área de tecnologia diariamente, né? Assim, é o que eu faço para viver. E aí chegou um determinado dia, meu filho mais novo chegou para mim e falou assim: pai, você tem que investir em NFT. Eu olhei para ele e falei assim: que negócio é esse? Não, é um avatar. Eu falei: filho, você acha que eu vou gastar dinheiro com avatar? Não, pai, mas isso é o que tá na onda, todo mundo tá investindo e tal. Olha só, eu estou imerso no mercado de tecnologia. Eu sei tudo que acontece, passo por palestras diariamente e não sabia, mas meu filho de 12 anos sabia o que era uma maldita NFT. Antes eu tivesse ouvido ele, porque depois o negócio deu um boom lá, mas eu não sabia. Por quê? Porque eles estão sendo bombardeados o tempo todo. E aí vamos fazer um paralelo aqui dentro do que a irmã Ide falou. Antigamente, o filho da irmã Ide, né, minha mãe, a gente olhava o que via na rua e desejava. Você olhava o tênis do menino na escola, pô, um tênis legal, eu quero um tênis desse, mamãe. Hoje, não é um tênis que o seu filho vê, são dezenas de tênis. São dezenas de outras mercadorias que nem existiam. E como é que você faz para que o seu filho não fique contaminado por essa cultura de consumismo? Comunidade, valores, princípios bíblicos. E aí voltamos à questão de semear. Por quê? Se ele semear uma vida de compra e consumismo, o que ele vai colher? Pobreza. Pobreza. Porque os judeus lá atrás semearam o quê? Economizar, ser pão duro, educar. É isso que eles estão ali como fundamentos.
Protegidos por quê? Por uma comunidade. Então, quando você traz o seu filho para a igreja, é para quê? Para blindá-lo desse tipo de coisa que vai levar ele a colher o quê? Tempestades. Pode falar, irmão. É engraçado que ser como duro hoje é bem relativo, né? Eu tinha um amigo que ele era, você via que era um cara muito bem educado, tinha uns propósitos muito certos, assim, e ele não gastava o dinheiro dele com nada, mas ele alcançava todos os objetivos que ele tinha. Então, tipo assim, esse amigo meu me fez pensar, tipo assim, se eu não tava de vez em quando, esse tênis aqui é muito bacana, ia lá e comprava e deixava de construir os objetivos que eu tinha. O cara, tipo assim, ele tinha metas e não gastava dinheiro com aquilo que não era, né? Ele fazia sempre aquela conta. Eu preciso disso, isso vai me tornar mais perto, isso vai me deixar mais perto do meu objetivo ou mais longe. E ele tinha um propósito muito certo, assim. Pode pegar, irmão. Desculpa atrapalhar, viu? Pode pegar. Uma academia aqui. Vai lá. Pra gente substituir lá no... Então vamos lá. Pode passar, Liliane. Aposentadoria. Eu não sei vocês, mas assim, eu conheço aí muita gente que viveram a vida, né, principalmente a geração dos nossos pais, viveram a vida simplesmente para sobreviver. Para sobreviver. O que ganhavam, gastavam. O que ganhavam, gastavam. E sempre ficou ali, sabe? Não é viver, é sobreviver. Sobreviver vem, assim, do mínimo necessário para você viver. Né? E se nós não ensinarmos aos nossos filhos desde cedo que devem poupar, que devem administrar aquilo que ganham, o que devem consumir, blindarmos ele em sociedade, o que será da aposentadoria dos nossos filhos? A ter o mínimo possível para sobreviver sem depender dos outros quando a velhice chegar. E mais, e vocês? Como é que está a velhice de vocês planejada? Deus é provedor, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Mas temos que ser prudentes. Né? Temos lá o INSS, temos uma previdência. E de novo, alguém já viu assim sabe que se tem recurso, o judeu vai buscar, né? Se tem aposentadoria do governo, mas assim, é muito raro também o judeu viver na dependência de qualquer outra pessoa. A maioria dos judeus no mundo não tem aposentadoria. O americano médio, né? O americano não tem aposentadoria. O americano, ele investe durante toda a sua vida na bolsa. E essa é a aposentadoria do americano. Vem muito dessa cultura judaica. Então, quando a gente fala de educar os nossos filhos, né? É prepará-los para a velhice. Pô, pai, mas vai demorar ainda 50 anos para eu ficar velho. É, meu filho, eu já tô com 44. Se eu pensasse desse jeito, daqui a 6 anos, eu já estaria com 50. E aí? O tempo passa assim. Não é? Oi? Então vamos lá. Bem, irmãos, era isso que eu tinha para falar hoje, tá bom? Nós pensarmos muito, eu costumo falar aqui, né, nas nossas aulas, a respeito da flecha, né, da flecha na mão do arqueiro, né? Os nossos filhos, a gente pode apontar a direção, mas se a gente não apontar a direção que eles devem ir, dificilmente eles atingirão o alvo. Né? Isso é em tudo. São nos valores, nos princípios, sermos exemplo para eles e também na finança. Entendermos os princípios bíblicos de dízimo, de oferta, ensinarmos aos nossos filhos isso. Ok?
Ah, sim, é verdade. Temos novidades, vocês vão ver aí no culto. Teremos o Congresso da Família agora, dia 28 e dia 29 de novembro. E adivinha? Desculpa. De maio. 28 e 29 de maio, Congresso da Família. E adivinha quem vem para cá? Pastor João Marcos de Poços de Caldas. Então ele vai trazer uma palavra para a gente aí, vai ser sábado e domingo, vai ter uma programação aqui no sábado, vamos ter um jantar aqui com as famílias, não é só casais, tá? Então família inclui filhos, papai, mamãe, vovó, vovô, sogra. Sogra é família? É. Vai estar em Recife? Rapaz, que pena. Não, mas a gente deixa uma marmitinha aqui para você. E vai estar transmitindo online também. A gente vai deixar uma marmitinha aqui para você. Tá bom? Marquem aí na agenda. Vai ser super bacana. Vai ser sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Tem aí um momento bem de bênção aí para as nossas famílias, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por este momento, por esse ensino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos dado tudo aquilo que precisamos todos os dias, ó Pai. Senhor, venha estar agora conosco no culto, que a sua palavra seja ministrada e que os jovens e essas pessoas que vão estar no batismo hoje sejam abençoados, ó Pai. E levem uma vida em comunidade, de comunhão, junto ao seu corpo, ó Pai. Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.